Normalmente, a pressa é vista por nós somente pela ótica negativa. Mas hoje eu vou falar sobre uma pressa boa e positiva. Uma pressa diferente. E aqui eu abordarei esse tema em dois pontos muito importantes. O primeiro deles é: Deus tem pressa para nos salvar. Mas antes de eu falar diretamente sobre isso, eu preciso ressaltar que o diabo e os seus aliados, o diabo e as trevas, também têm pressa para nos destruir. Mas, de maneira infinita e soberana, Deus tem pressa e poder para nos salvar. E Ele quer que nós o busquemos com grande pressa, com grande agilidade. Preste atenção nesses textos a seguir. Lá em Gênesis capítulo de número 19, as Sagradas Escrituras falam sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Um lugar de muita pecaminosidade, de muita iniquidade. Mas antes de Deus destruir aquele lugar, Deus enviou até ali anjos para que dali retirassem Ló e sua família, antes do grande flagelo, do grande castigo. Mas olha só o que diz o versículo de número 16 do capítulo 19 de Gênesis. E como ele, Ló, demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Ló estava demorando em sair juntamente com sua família daquele lugar. E Deus estava tanto com pressa de destruir aquele lugar, quanto também Deus tinha pressa de salvar Ló e a sua família. Então os anjos pegaram Ló e sua família pelo braço e disseram: vamos sair daqui logo. O versículo 22 diz assim: apressa-te e refugia-te lá. Deus, irmão e irmã, tem pressa de destruir o mal, mas Ele tem pressa de nos tirar desse ambiente de iniquidade. E já no Novo Testamento, em Lucas capítulo de número 2, o Evangelho diz que os anjos apareceram a pastores que pastoreavam seu rebanho na noite. E logo depois dos anjos anunciarem que o Salvador havia nascido, olha só o que diz o versículo 16. Os pastores foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Meu irmão e minha irmã, após nós termos recebido o anúncio de que o Salvador nasceu, e agora nós temos o anúncio de que o Salvador morreu e ressuscitou por nós, nós devemos fazer como esses pastores, ir apressadamente até esse Senhor que nos dá a salvação. Em João capítulo de número 11, esse é o contexto da morte de Lázaro. Quando Maria, irmã de Marta, fica sabendo que Jesus já estava por ali, olha o que o texto diz no verso 29. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. E lá no versículo 31 diz que ela se levantou depressa. Ela foi com grande pressa até o Senhor. Essa é a mesma Maria que em Lucas 10 estava de prontidão sentada aos pés de Cristo para o ouvir. Essa deve ser a postura minha e a sua. Prontidão para ouvir o Senhor, pressa para buscá-lo. Lucas capítulo 15, irmãos, olha só, a parábola do filho pródigo. Quando aquele filho pródigo cai em si e decide voltar para o seu pai, ao invés de aquele filho se deparar com um pai que não queria o perdoar nem o receber, preste atenção o que aconteceu. Versículo 20, levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. É desta mesma maneira que Deus age para conosco. Quando Ele vê que nós tomamos a decisão de voltar para a casa dEle, para a presença dEle novamente, Ele corre em direção a nós. Ele nos abraça, nos beija. A carta de São Tiago diz assim: aproximai-vos do Senhor e o Senhor se aproximará de vós. Ele vai correr ao nosso encontro, nos abraçar e nos acolher, porque Ele tem pressa de nos ver na sua presença. Lucas capítulo 19 fala muito sobre esta pressa da salvação. Olha só o que lá está escrito. Jesus estava entrando em Jericó e atravessando aquela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu,
que era o chefe dos recebedores de impostos, e ele procurava ver quem era Jesus. Mas como a multidão impedia isso, ele correu adiante, subiu num pé de sicômoro. E quando Jesus viu Zaqueu ali, Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. E o versículo 6 de Lucas 19 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu alegremente. Aqui nós vemos não só a pressa de Zaqueu em ver Jesus, mas nós também vemos a pressa de Jesus em levar a salvação a Zaqueu e a sua família, porque ele diz: hoje é preciso que eu fique em tua casa. E lá embaixo nós lemos assim, verso 9, hoje entrou a salvação na tua casa. Deus tem pressa de trazer salvação a nós e a nossa família. O segundo ponto que eu aqui abordo, ele deve ser uma consequência do primeiro. Uma vez que nós buscamos a Deus e a sua salvação com pressa, com agilidade, com urgência, nós também precisamos levar esse Deus, essa salvação até os outros também com grande pressa. Nós no Novo Testamento vemos que a Virgem Maria, a partir do chamado que ela recebe de que seria a mãe do Salvador, ela, diz o versículo 39 de Lucas capítulo 1, naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Maria foi às pressas servir a sua prima Isabel, e essa deve ser também a minha e a sua postura. Agilidade em servir o outro, em levar cuidado ao outro. É muito lindo quando nós lemos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Ele tem aquele encontro extraordinário com Cristo. E logo após esse encontro, olha só o que o texto diz. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. E o versículo 20 de Atos 9 diz: imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Logo após nós temos esse encontro com Deus, nós precisamos ter pressa em anunciar aos demais sobre esse Cristo, o Filho de Deus. Então aqui eu encerro, novamente recapitulando que em primeiro lugar devemos ter pressa em acolher o chamado do Senhor, e o Senhor está chamando a mim e a você todos os dias das mais variadas formas para que nós sejamos salvos. Mas logo após nós acolhermos e dizermos sim, é preciso que nós nos coloquemos depressa em anunciar esta salvação. Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.